Ei, Fernando Diniz, Gabriel Pirani precisa jogar. Ele entrou no intervalo da final da Taça Guanabara contra o Flamengo, que aconteceu ontem à noite, e decidiu a vitória e o título para o Fluminense. E eu não tô falando isso apenas por oportunismo, até porque eu falo, desde o início do ano, quando ele ainda era jogador do Santos, eu comentava principalmente em pós-jogos, em partidas do Peixe, que ele precisava ter mais oportunidades, merecia, porque tinha qualidade, agregava bastante na construção da equipe, em criar oportunidades, e era uma das principais deficiências do Santos até o momento. E continua sendo, né? Foi emprestado para o Fluminense e eu falei isso no vídeo de apresentação dele, quando eu expliquei como ele jogava, como poderia atuar nessa equipe do Fernando Diniz. Vou deixar aqui em cima para você conferir. E eu falei que ele precisava atuar, precisava jogar, ser aquele 12º, 13º jogador, o principal reserva do Ganso nessa equipe do Fluminense. E o Fernando Diniz fez isso, colocou ele para atuar no intervalo e o moleque decidiu. Acho ele um baita de um jogador, eu não tô falando isso realmente por oportunismo, só porque ele conseguiu decidir essa partida, mas porque eu o acompanho desde as categorias de base do Santos. Para quem não sabe, eu sou da cidade de Santos e atuei em equipes consideradas menores lá da Baixada Santista. Então enfrentei o Pirani em algumas categorias, e eu percebia que aquele moleque era diferente. Inclusive, eu sou nascido em 2001 e ele é em 2002, então ele atuava numa categoria acima e a gente já via a qualidade dele, né? Inclusive ele jogava como titular em algumas partidas naquele time que tinha o Yuri Alberto, o Rodrigo, o próprio Lucas Lourenço, que na época, nas categorias de base, fazia diferença, e hoje ele tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Pirani pintava em alguns momentos no time titular, assim como o Ivonei, que hoje também está no profissional do Santos, como o Giovani, que hoje entrou contra o Flamengo e está no elenco do Fluminense, como o Caio Jorge, enfim, outros, como o Sandri, né, outros jogadores nascidos em 2002 que atuavam nessa geração 01, que era uma das melhores, consideradas das melhores na época, e ele atuava, então ele já mostrava a sua qualidade técnica, e a gente viu ele subindo de categoria, chegando ao profissional e mostrando o seu potencial, né? Ele foi titular principalmente com o Fernando Diniz lá no Santos, e agora o Diniz trouxe ele para jogar no Fluminense. Então eu acho que ele precisa atuar sim, acho que é um moleque que tem muita qualidade, que sabe jogar entre linhas, que busca jogar ao redor da bola, e isso se encaixa muito no modelo de jogo do Diniz, né? Que o Diniz procura aglomerar jogadores no setor da bola, então ele reúne muitos jogadores para estar bem posicionados, enfim, para eles conseguirem estar bem próximos, para ter esse jogo de apoio, esse jogo apoiado. E esse moleque vai agregar muito nisso, porque eu acho que ele tem uma capacidade de criação muito boa. É um meia realmente, acho que com o Giovani ajudando ele nessa adaptação ao elenco do Fluminense, à cidade, enfim, acho que ele vai conseguir ter bons frutos nessa equipe, nesse empréstimo, né, do Santos ao Fluminense. Então acho que é um moleque que realmente precisa atuar. Acho que o Diniz já entendeu isso, né? Até porque pediu o empréstimo dele. Então acho que ele vai continuar dando oportunidades para esse moleque, porque eu acho que ele tem um potencial de evolução muito enorme. Enfim, a gente viu isso na partida contra o Flamengo, quando ele entrou. Ele mudou o jogo, né? Fez com que o Arias jogasse melhor, deu mais espaço pro Ganso, pro Cano. Foi então, né, a partir do momento que ele entrou, que o Fluminense melhorou na partida, que conseguiu chegar a um empate e, consequentemente, a virada com o gol dele. Beleza, galera? Mas o que eu tô falando aqui não é por achismo, não é por cair de paraquedas, também não é por oportunismo, mas é de uma pessoa que acompanha o futebol do Pirani há muitos e muitos anos e entende o potencial que ele tem, como ele pode entregar. Claro que ele tem alguns problemas físicos, algumas deficiências no seu jogo, é normal, por não ser um jogador forte, por não ser um jogador alto, mas ele consegue suprir esse jogo físico com muita qualidade, com muita agilidade, por trabalhar em 2 toques, em dar um toque, em receber, já adiantar e terminar a jogada. Enfim, acho que um jogador que consegue se adaptar em diversas situações. Então eu acho o moleque muito bom jogador. Beleza, galera? Eu quero ouvir a sua opinião aqui. Quero saber se você também acha que o Pirani merece e deve ter mais oportunidades na equipe do Fluminense. A minha opinião é essa. O moleque precisa jogar e o Diniz, acredito que saiba isso. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.